Olá pessoal, olá, tudo bem? Boa noite a todos vocês. Meu Deus, como eu tô cabeludo. Eu tô esperando a doutora Cris para que a gente possa fazer uma live hoje. A gente combinou falar sobre intestino, falar sobre a limpeza intestinal e aí por diante. E eu vou esperá-la. Deixa eu baixar a música do Elvis aqui. Eu tenho um vinil e um CD do Elvis que eu ganhei de uma paciente minha lá de Boston. E tem que cortar o cabelo, né? Eu tô esperando meu paciente, que é o cabeleireiro, vir cortar o cabelo. Tô com o cabeleireiro igual o teu, Eduardo. Eduardo, médico, da NEP Vida. Obrigado pelo seu coração, querido. Se você não fosse casado, eu diria que você é um baitola, mas você é casado, glória a Deus, então. E você gordinho também, misericórdia, né, velho? Gordinho gay não dá. Seria muito fofinho, tá? O Eduardo é o único cara que vai trabalhar vai trabalhar de. Como é que é? Vai ter paciente pra trabalhar o caramba, né? Nem adianta chamar que eu vou entrar numa live agora, querido, tá bom? Chama a doutora Carla, tá? Eu tô esperando a doutora Cris. Ai, Jesus. Cadê você, Cris? Chamando aqui a Débora, a Cris. Deixa eu ver se tá por aqui. Não. Cadê a Cris? Ô, Débora, ou Entre Linhas. Nossa, meu cabelo, cara, meu Deus do céu. Nós vamos falar sobre todas essas coisas, limpeza intestinal, sobre as medicações que se utilizam. Eu até desbloqueei o meu Instagram, vou botar no privado depois. Mas para que as pessoas pudessem participar. Deixa eu te chamar, Cris, aqui. Vamos lá, Cris. Na nossa igreja hoje. Estava atendendo até agora. A Cris é médica. Oi! Oi, Tudo bem? tudo e você? Não tão bem quanto você, que está respirando o ar de Jaraguá, Xereder, Massaranduba, da Terra de São Bento, né? É isso aí, aqui tá uma maravilha. Noite chuvosa, bem gostoso. A doutora Cristiane Molon, é isso? Isso, aham. É médica nutróloga, atende em Jaraguá do Sul, esteve conosco na 107, num programa na Rádio 107 para falar um pouco falamos sobre tantas outras coisas, falamos sobre alimentação, falamos sobre intestino. Cris, Tudo. você trabalha com nutrologia médica há quanto tempo? Já uns 10 anos, 15 anos? Você é nova, Isso. mas já Estou trabalha há muito tempo. formada, estou formada há 16 e nisso especificamente mais ou menos uns 11 anos. Sim. E você fez nutrologia porque você gosta. Hoje a gente sabe perfeitamente que a alimentação ela é parte de um tratamento, seja psiquiátrico, seja para qualquer área. A alimentação está muito, principalmente a área emocional, ela está muito ligada, né? Essa parte de nutrologia que você fala é o que que é nutrologia médica? O que vamos lá, porque tem pessoas que acham que é nutrição, que é fazer cardápio e não tem nada a ver. É muito mais do que isso. Não que a parte nutricional é fundamental, mas eu sei que você trabalha com parcerias também. Mas a parte de nutrologia médica, quando que eu devo procurar um nutrólogo? Quando que eu devo ter essa necessidade de procurar esse profissional? Hoje, embora acho que várias pessoas precisam, né, passar por isso, porque estamos num período de esgotamento, um período de cansaço, as pessoas trabalham 10 horas, parece que trabalharam 24 horas, mentalmente estão cansadas, fisicamente estão cansadas, emocionalmente estão cansadas, espiritualmente estão cansadas. Então, como procurar, quando devo procurar, o porquê procurar,
né? Nutrologia médica é uma especialidade médica que trabalha muito mais do que a alimentação, mas trata num todo, né? Isso. Então, para quem não sabe, o médico nutrólogo eu digo que é o médico, é um clínico geral, mas ele tem um foco nas doenças relacionadas com o estilo de vida, seja alimentação. Na realidade, o médico nutrólogo ele vai se preocupar como a pessoa vive, como é o ambiente que ela vive, o que ela come, como ela dorme, com quem ela convive, como ela pensa, quais são as verdades dela. Então, é a visão do todo. Eu digo que é enxergar o ser humano como um todo, inclusive o que está por trás das vestes dele, desta carne, que é enxergar além, na parte emocional e como ele se relaciona. Então, eu avalio muito a parte de emoções também. Então, eu diria que a medicina do estilo de vida engloba a nutrologia. E para quem procurar, né? Basicamente, eu digo que todas as doenças do estilo de vida, as doenças contemporâneas modernas, estão relacionadas com hábitos de vida. Então, desde uma pessoa que está com anemia, uma pessoa que quer emagrecer, alguém que tem um problema de tireoide, que não está legal, Alzheimer, Parkinson, perda de memória, doenças nutricionais relacionadas com o estilo de vida ou com os hábitos de vida, estresse crônico, depressão, ansiedade, tudo isso junto com outros profissionais, mas eu diria que quando você corrige a alimentação e o estilo de vida, fica muito mais fácil dos outros colegas acertarem a medicação e fazer mais, né, que o remédio também faça mais efeito. Então, são as doenças do estilo de vida, eu diria, que o nutrólogo trata. Dentre eles, os exames, eu dei olhando alguns exames que você solicitou. Quinta-feira eu tenho consulta com você, né? Eu estava até conversando com um paciente de Jaraguá, ele falou, vai vir quando de Jaraguá? Eu falei, acho que semana que vem. Eu falei, não, dia 20, eu vou dia 20, mas eu pensei que seria dia 20 é quinta-feira. Tem o cortisol, né? O que o cortisol tem a ver com o ser humano? Né? O que cortisol alto ou baixo tem a ver com o ser humano? E por que da importância dele, visto que ele é liberado, no livro do Guyton diz que ele é liberado na sua essência, ou na melhor liberação dela é de madrugada, né? O que ele fornece para o corpo, o cortisol, por exemplo? Então, normalmente, a gente fala que o cortisol está relacionado, o pessoal fala muito que o cortisol está relacionado com o estresse, né? Com o estresse crônico. Eu diria que o cortisol, ele faz parte da vida do ser humano. Nós precisamos ter cortisol, até porque um estresse fisiológico, um estresse, ele faz parte da vida para que a gente faz parte da sobrevivência. O que que acontece? Quando o cortisol está muito alto pela manhã ao acordar, quer dizer que o sono da pessoa não foi tão reparador à noite, e que ela está acordando agitada pela manhã. Agora, quando o cortisol está muito baixo, quer dizer o quê? Que provavelmente essa pessoa está fadigada. Ela está acordando anérgica, sem energia, indisposta, cansada, e vai sentir muita oscilação de energia durante o dia, oscilação do humor. Então, nós temos que avaliar como que está o cortisol. Se ele está alto, pode indicar um estresse agudo. Se ele está baixo, pode ser uma fadiga adrenal crônica, algo que já vem de um desgaste de longa data. E aí nós citamos N situações, pode ser uma pessoa que está enlutada, uma pessoa que passou por uma grande crise na empresa, alguém que está passando por uma grande mudança na vida e que vai sentindo aos poucos esse efeito todo do corpo, nessa readaptação, e pode baixar o cortisol. E quando baixa o cortisol, ele muda todo o nosso comportamento, ele muda o batimento cardíaco, a nossa respiração, aumenta a ansiedade, faz a pessoa aumentar o estoque de gordura, porque ela altera ela faz o cortisol aumentado faz liberar mais a insulina é um grande armazenador de gordura, faz subir a nossa glicose também, então muitas vezes a gente vê uma pessoa estressada com a glicemia alta, açúcar alto, e bagunça todo o corpo, a memória fica ruim, começa a não absorver os hormônios adequadamente, então o cortisol é muito importante para a nossa vida, mas ele precisa estar em equilíbrio, porque em excesso não é bom, porque ele acaba sendo neurotóxico, para os nossos neurônios não é nada legal, e quando está muito baixo, ele também tem muito impacto na nossa saúde. Cortisol e vitamina D. As pessoas, a vitamina D, vitamina B12, a própria vitamina C, as pessoas ainda se acredita-se que a gente vai só tomar sol nas praias aqui de Santa Catarina e você vai repor a sua vitamina D. Até onde isso é verdade, até onde isso é só coadjuvante, né? Porque a gente pede, às vezes eu peço alguns exames dos pacientes aqui,
A vitamina D geralmente está muito ligada ao quadro do paciente deprimido, está baixa, né? O paciente sem energia, a vitamina D baixa, né? Entendi. Existe risco de vitamina alta também, quando deve repor, quantas vezes repor por ano, né? Claro, é só uma orientação, né? Isso. Então depende muito de cada caso, né? Eu diria que num paciente tem uma doença crônica, uma doença autoimune, quanto mais alta estiver a vitamina D, eu uso o protocolo de vitamina D alta para pacientes com doenças crônicas ou autoimune, pelo fator de proteção e por todo o efeito que a vitamina D causa no nosso sistema imunológico. Agora, para pessoas comuns, como nós precisamos manter, eu sempre gosto da vitamina D entre de 50 acima, 50, 70 nanogramas. Eu gosto de uma vitamina D mais alta. O grande problema de nós que moramos aqui no sul é que além de a gente tomar pouco sol, trabalhamos muito em ambientes fechados de escritório e gostamos muito dos alimentos com farinha, né? Que é o pãozinho, a cuca, o strudel. E estes alimentos, eles dificultam a absorção da vitamina D. Então, não é só o fato de o pessoal ter mais pelezinha branca, morar no sul, pouca exposição ao sol, mas também o que nós estamos nos alimentando que faz com que a vitamina dela não seja absorvida. E tem outra questão também, a vitamina D, para ela ser absorvida, ela precisa de óleo, de gordura, mas gordura do bem. A gordura de um azeite de oliva, de oleaginosas, castanha, nozes, amendoim, de abacate, de coco e para ela ser absorvida, porque ela é uma vitamina que ela é lipossolúvel, ela precisa de gordura para ser absorvida, como a vitamina A, D, E e K. Então não adianta suplementar a vitamina D, cuidar com a alimentação e cortar completamente a gordura, por quê? Porque você vai ter dificuldade para absorver as vitaminas que precisam de gordura. Isso aconteceu comigo, eu suplementava muito a vitamina D e nunca subia a minha vitamina D. E aí conversei com um professor na pós-graduação, ele me falou, você come gordura? Eu falei, não. Ele falou, pois é, se você não consumir gordura, não tem como melhorar a tua vitamina D. Então foi uma escola para mim, porque eu aprendi na prática sobre isso. E hoje tá muito, o pessoal tem muito medo de comer gordura como se fosse o grande vilão da dieta e da alimentação. E na realidade é uma gordura, ela precisa. Nós precisamos de gordura porque faz parte do equilíbrio, né, do nosso dia a dia, de uma boa alimentação. A gente falou sobre o cortisol, falou sobre vitamina D. A gente sabe que a serotonina ela é produzida no intestino, né? Você falou agora Isso. sobre algumas coisas que vão inflamando o nosso intestino, porque o intestino está muito ligado ao cérebro, né? Na verdade, ele se divide lá na parte ectoderme, lá na parte embrionária, mas é o mesmo tecido, né? Mas é incompatível eu viver sem intestino, né? Eu até vivo sem cérebro, vegetando, mas vivo. Agora, sem intestino, eu não conheço ninguém, não sei se você conhece, assim, como médica, que sobreviveu sem a parte intestinal, sem tê-lo, né? O fato é que a gente não dá muita bola para essa parte da alimentação, né? E a gente olhar das histórias desde os dos médios persas, desde os incas, desde as histórias bíblicas, sempre vai falar sobre alimentação, ouvindo orientações sobre alimentação, né? E a gente descuida um pouco disso e não dá tanta importância. A gente tem esses jejuns aí loucos, absurdos, de jejum da lua, jejum disso, daquilo. Até onde isso é saudável, doutora Cris? Até onde isso ajuda? Até onde? Porque o correto é fazer acompanhamento com uma médica, orientado, supervisionado, né? Porque esses jejuns são meio complicados. Você acha que está perdendo, mas está, na verdade, piorando o seu quadro de saúde nutricional, sua imunidade vai embora, queda de cabelo e mexe com todo o organismo, né? Até onde Isso. é favorável esse jejum intermitente também, que é uma outra coisa que o pessoal faz, que é o jejum de Daniel, que o pessoal fala de legumes e come meia-noite, e come 8 horas da manhã, ou meio-dia e 8 horas da noite, né? O que isso é legal, o que isso não é legal, o que é perigoso, o que você nos orientaria sobre isso? Eu diria assim que o jejum ele é bíblico, né? E é milenar os benefícios do jejum até para questões espirituais. Mas desde que você esteja preparado para isso, tá? Não adianta você fazer jejum intermitente de 12, 16, de 24 horas e depois na janela de alimentação você comer um monte de tranqueira. Aí não valeu a pena o jejum. E jejum também não é para todo mundo.
é para quem já vem na busca de um estilo de vida saudável. Que eu tenho atendido muita gente fazendo jejum, fazendo uma refeição ao dia, 2 refeições ao dia, e completamente alterado a parte metabólica, com um quadro florido de queda de cabelo, desequilíbrio hormonal, de estresse violento. Ou seja, o jejum é muito bom, o jejum intermitente, desde que bem prescrito para a pessoa, personalizado naquele momento que ela vai conseguir fazer o jejum, que não é para todo mundo a todo momento o jejum intermitente. Eu diria que na minha vida hoje o jejum intermitente ele não caberia, não combina comigo por N fatores. Talvez para você daria certo hoje. Então, o jejum intermitente tem que ser avaliado os exames laboratoriais, observar qual é o objetivo da pessoa que vai fazer o jejum, e especificar a quantidade de horas que ela vai fazer e cuidar muito bem o que ela vai comer na janela de alimentação. Que para quem não conhece aqui, o jejum eu vou ficar um período do dia sem me alimentar, mas vai ter a janela onde eu vou me alimentar. Para quem está jejuando, ele vai ter que cuidar muito o que é que ele vai comer depois, porque não adianta eu ficar 12, 14, 16, 24 horas sem comer e depois comer chips, hambúrguer, tomar refrigerante, porque todos os benefícios do jejum vão embora. Então, precisa ser muito avaliado com o médico, com o nutricionista e avaliar os exames laboratoriais para ver se é a melhor estratégia nutricional neste momento para uma determinada pessoa. Ou talvez agora seja uma estratégia nutricional bacana e talvez daqui a um mês não. Então, depende muito de como a pessoa está vivendo. Se ela está vivendo um estresse muito intenso, eu não prescreveria um jejum intermitente de entrada. Quem sabe mais para frente, neste momento, não. Então, é muito individual, viu, Rodrigo? Essa questão da ivermectina, nós estamos falando sobre o jejum, eu falo sobre o intestino, ele está vendo umas coisas na mente aqui. O pessoal fala, é bom, é bom. O protocolo da Nova Zelândia diz que os pacientes que tomaram, que fizeram uso para profilaxia, tiveram chances, né? Realmente a ivermectina ela reduz a carga viral, ela mexe, ela aumenta a sua imunidade. Aonde que a ivermectina? Porque a gente vai conversar com as pessoas às vezes, é aquela frase tradicional, remédio para verme, né? Eu falei, não é só vermes, é bactéria, vírus, bactéria, verme também, né? Mas assim, até onde isso é legal, até onde isso é importante, doutora? E a gente ouviu falar também sobre a vitamina D no combate à imunidade, ajuda também. O que é mito, o que é verdade sobre essas duas questões aí com relação ao Covid e ao tempo que a gente está passando, né? Isso, eu diria assim, é comprovado cientificamente que a ivermectina ela vai atuar contra a Covid? Não tem. Assim como a máscara, não tem nenhum estudo científico que mostra que a máscara protege, nem como o álcool gel protege, tá? Então, o que se tem é que a ivermectina, ela vai atuar no mecanismo de ação de multiplicação do vírus, o que você poderia frear ou impedir essa multiplicação viral, nesse sentido. Agora, nada comprovado ainda, porque é muito recente isso tudo que nós estamos vivendo. Agora, falando para você, eu tomei, todos os meus familiares tomaram e eu prescrevo para os meus pacientes, porque nós não temos muitas armas na nossa mão e o que nós pudermos fazer para auxiliar o nosso corpo, por que não fazer? Vamos fazer alimentação, vamos tomar água com limão, vamos tomar própolis, vamos cuidar de todas as doses de saúde que tem, vamos tomar ivermectina sim, porque é um remédio, um antiparasitário com pouquíssimos efeitos colaterais de baixo custo, por que não tomar? Vamos esperar adoecer para tomar alguma medida? Aí eu não digo que nós estaríamos fazendo prevenção, aí nós vamos tentar combater, não sabemos como ele vai se comportar em cada organismo. Então, da ivermectina, eu sou a favor, sim, por tudo que eu li, que eu tenho visto, praticamente zero de efeitos colaterais. Agora, a vitamina D, eu diria que é uma queridinha, viu? Porque uma vitamina D aumentada, ela tem um efeito muito bom como imunoestimulante para o sistema imunológico. Então, tem N estudos mostrando dos benefícios para o nosso sistema imunológico. Se nós tivermos uma imunidade competente, provavelmente, se a gente chegar a se contagiar com o vírus, vamos sair muito melhor disso, ou vamos estar com poucos sintomas, talvez assintomáticos. Então, vitamina D, eu uso, prescrevo também, sou super fã. Com certeza é a dobradinha ali da ivermectina, da vitamina D, do zinco também. Bastante zinco, bastante vitamina C, que eu acho muito importante. Você me falou um negócio ali, falou na rádio, eu tô com isso na cabeça até agora. Sabe que eu sigo o Laíro também, há muitos anos atrás já.
E você me tocou no assunto sobre o suco de laranja puro, você não era tão afim assim, mas o limão, você me falou sobre o limão, eu me lembrei do laranja. Olha, o TDAH vai tomando um assunto, pegando outro, vai no outro. Mas assim, esse negócio do limão, o limão ele acelera mesmo o metabolismo, ele é bom mesmo para desintoxicação. E o suco de laranja, por que que ele é prejudicial assim em excesso, em jejum pela manhã? O que que ele traz de prejuízo assim? Que as pessoas falam bastante sobre isso. Você como médica da área, nutróloga, o que você orientaria? Primeiro, o limão, suco de limão em jejum, o que que é? Normalmente a gente pensa, mas é uma fruta ácida, eu tenho gastrite, não posso, ou tenho algum problema de estômago, não posso. Então, o limão é uma fruta ácida, mas quando ele entra no nosso estômago, ele acaba se tornando com o pH alcalino, ele neutraliza a acidez do estômago. Então, eu diria que é bom para quem tem gastrite? Legal. Talvez não um limão inteiro, quem sabe meio limão, um quarto de limão. Agora, por que o limão? Porque ele tem bastante vitamina C. Por que a gente usa muito o própolis também? Porque tem muitos benefícios para a imunidade também. Então, o limão de manhã cedo, em jejum com o própolis, só ele para ativar o sistema imunológico pelas propriedades que ele tem. Muitos falam até do efeito tampão no nosso corpo, contra o excesso de acidez. Agora, o porquê não laranja? Sempre que for consumir frutas, coma a fruta. Evite sucos. Por quê? Para eu fazer um copo de suco de laranja, eu preciso 3 ou 4 laranjas. E eu vou deixar todas as fibras do bagaço de lado, só vai sobrar o suco. Aquilo é uma quantidade muito grande de frutose. Isso vai entrar no meu corpo e vai disparar a liberação de insulina, o que não é interessante, principalmente para quem quer emagrecer ou para quem tem síndrome metabólica, um diabético, uma pessoa mais idosa. Então, sempre que coma laranja com o bagaço e tudo que não tem problema. Agora, suco de laranja, evite ao máximo pelo alto índice glicêmico. Imagina 3 laranjas sem a fibra. Meu corpo não vai ter dificuldade nenhuma em digerir aquilo, porque entra direto, aumenta a glicose no sangue, faz liberar insulina e começa todo o processo de armazenamento de gordura depois do que o que não for aproveitado como fonte de energia. Então, frutas, eu diria para tomar suco de fruta do quê? Uma limonada, morango, mirtilo, acerola, um abacaxi com hortelã. O restante das frutas, nada. Suco de laranja, de uva, de jeito nenhum pela quantidade de açúcar que tem. É para de vez em quando, só para as exceções. É, a insulina, então, tu falou sobre a insulina ali, a insulina, o índice alto dela está muito ligado à alimentação. Isso, assim, imagina só. Se eu vou consumir uma laranja, a laranja fruta, a laranja eu tenho o suco da laranja mais a fibra do bagaço. Isso faz com que demora para o alimento se transformar em açúcar no corpo. Consequentemente, a insulina vai demorar para subir. Ao passo que eu tomo um copão de suco de laranja, onde eu tenho 4, 5 laranjas lá dentro, eu não tenho fibras. Isso vai disparar o açúcar no sangue. Como disparou o açúcar no sangue, vai disparar a liberação de insulina. Daqui meia hora, cai o açúcar no sangue de novo, meu corpo vai pedir novamente um doce, começa aquele círculo vicioso que a gente vai viciando nossas papilas gustativas. Então, sempre que eu penso em consumir um alimento que vai evitar o pico de insulina, eu sempre tenho que pensar em alimentos com fibra. Sempre alimentos com fibra. Fruta com casca, porque tem fibra. Laranja com casca, porque tem fibra. Uva com casca, porque tem a fibra. Sempre com fibras junto. Suco, evitar ao máximo, a não ser esses que são menos doces, como o limão, o abacaxi, o morango, o mirtilo, aí sim. E assim, Caixinha. insulina. De caixinha nem Insulina pensar. de caixinha, ai, 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 né? De caixinha é um pacotinho de açúcar, né? Embaladinho ali dentro. Eu não digo assim que nunca, sabe? Porque nós temos que pensar assim, se eu cuidar 80% do tempo, 20% do tempo até pode se permitir isso. Mas o que acontece é que quando você começa a mudar seu estilo de vida, os 20% eles vão ficar cada vez menor, porque você vai fugir uma refeição final de semana ou de vez em quando já não vai valer a pena, porque o corpo vai te mostrar tantas manifestações
e como a tua percepção sobre ele vai aumentando com o tempo que você vai se conhecendo, você vai ver que comer muitas vezes uma coisinha fora da tua alimentação são 3 minutos de prazer, eu digo, e umas 3 horas de tristeza pela má digestão, pelo mal-estar que aquele alimento vai causar. Então, assim, cuide 80% do tempo e os 20% se permita. Eu vi que tem muitos pacientes aqui assistindo a live e eles sabem disso, que à medida que você vai mudando o teu estilo de vida, as jacadinhas, as saídas fora ficam cada vez menores, porque já muda o paladar, muda o gosto do alimento, e isso vai fazendo com que você seja mais seletivo com o tempo. Eu hoje não consigo, hoje eu tomo até Coca Zero às vezes, mas a Coca normal é uma coisa que eu não consigo. Quando eu vou tomar é uma coisa doce. Se você lembra aqueles capilé que tinha antigamente? Garrafa de plástico, lembra da garrafa de plástico, né? Aquela coisa doce, enjoada, né? Isso vai se tornando uma coisa menos frequente, né? É, uma pergunta aqui, Cris. Doutora, o zinco, o que tem o zinco a ver com... O pessoal está falando sobre zinco, sobre Covid, sobre imunidade, sobre organismo. Qual a importância do zinco no corpo? Onde eu encontro o zinco? Eu posso tomar zinco à vontade na farmácia, assim? Quais são os benefícios dele para o organismo? Primeiro, um sistema imunológico eficiente, ele precisa de zinco para funcionar, até porque a suprarrenal e a tireoide, elas precisam de zinco no seu funcionamento como cofatores. Se eu não tiver zinco, não tiver selênio, vitamina D, eu não vou ter a produção hormonal adequada, tanto da suprarrenal, que produz os hormônios todos do estresse, de proteção, e da tireoide também. Então, o zinco é um combustível muito importante para que várias funções metabólicas e enzimáticas aconteçam de forma adequada no nosso corpo. Além do que, o zinco participa da digestão. Se eu não tiver zinco, eu não vou produzir a serotonina, porque a serotonina ela é dependente de zinco. Então, eu preciso de zinco para uma boa absorção de alimentos, para uma boa digestão, a gente precisa de zinco. Onde encontrar zinco? Basicamente, carnes vermelhas, peixes, crustáceos, folhas verdes, pouca quantidade, nozes também, abóbora, mamão. Então, o zinco ele tem quantidades pequenas em vários alimentos, mas a maior fonte de zinco realmente é a carne vermelha e os peixes. Para quem não consome esse determinado alimento, esses alimentos, vai ter que dosar frequentemente o zinco ou priorizar outros alimentos fontes de zinco. Agora, todos podem usar zinco? Depende. Dos meus pacientes que eu doso, 99,9% estão com deficiência de zinco. E aí a gente faz uma suplementação adequada para aquele caso. Depende, tem gente que precisa de 16 miligramas, alguns 30, e tem outros nutrientes que precisam estar junto com o zinco para poder serem absorvidos. Então, eu diria que zinco precisa de cobre para ser absorvido, precisa de B6 também, que são os cofatores que trabalham todos juntos. É como se o nosso corpo fosse uma orquestra sinfônica fantástica, que um depende do outro, e na deficiência de um, os outros também vão diminuindo com o tempo. Então, por isso que muitas vezes se toma um suplemento vitamínico específico, quelado, para facilitar essa absorção toda. Eu vi algumas perguntas ali com relação ao magnésio e nós falamos sobre memória, né? É claro que a gente tem uma quantidade de informação hoje no nosso século. Você abre a internet de manhã, é informação, é jornal, é informação. Amanhã aquilo que era novidade já ficou passado, né? A gente é bombardeado de informação. Isso acaba preenchendo também nosso cérebro, cansando ele, né? Tendo uma fadiga dele, uma fadiga do cérebro, uma fadiga do corpo. Mas, Cris, assim, até onde o magnésio é bom, até onde ele funciona, qual o benefício dele com relação à memória? Existem outras coisas que ajudam a memória, né? Claro, eu vou perguntar na quinta-feira para você, mas deixa uma breve sinopse aí sobre magnésio, ômega 3, ômega 6. Antigamente era uma febre de ômega, ninguém podia ver ômega, né, que estava pegando nas farmácias e embora. Nos Estados Unidos é muito comum isso. Você vai na farmácia, pega
vitamina ômega. Aqui no Brasil já existe um pouco mais de regulação a isso, que o brasileiro ele, às vezes é exagerado com as coisas, né? Mas até Isso. onde esse magnésio, os ômegas, tem a ver com memória, tem a ver com cérebro e aí por diante? Isso, então o magnésio ele participa de mais de 300 reações no nosso corpo, para você ver o grau de importância que ele tem, não só na parte de digestão, mas na parte de contração muscular, na parte da saúde dos ossos, na parte de memória também, da imunidade também. Então, o magnésio para o cérebro eu considero fundamental, principalmente para quem tem problema de insônia, não dorme, porque o magnésio ele participa nessa questão de relaxar a musculatura, ele faz toda essa parte de relaxamento. Então é muito importante, por isso que muitas vezes a gente prescreve à noite o magnésio, principalmente para que as pessoas que têm insônia ou são muito agitados, ou tem aquele pico de cortisol na madrugada, que ajuda a acalmar um pouquinho. Então, o magnésio é muito bom. Ômegas também, agora depende de qual o objetivo do ômega. Sempre que eu penso em cérebro, dá para priorizar o DHA, que nós temos dois ácidos do ômega, tem o EPA e o DHA. O DHA sempre é com foco em cérebro. O EPA é mais para a saúde articular, como um anti-inflamatório geral no nosso corpo. E eu diria que ainda temos várias substâncias antioxidantes que são muito importantes para o cérebro, como as nozes. As nozes são fantásticas porque ela tem até um formatozinho do cérebro para já dizer a quantidade, a importância que ela tem, que é rica em selênio, em zinco também. As frutas vermelhas, elas têm muitos polifenóis e catequinas que são potentes anti-inflamatórios que também ajudam para a saúde do nosso cérebro. E eu diria que, assim, intestino. Cérebro saudável depende de um intestino saudável. Então, cuidar do intestino para que ocorra a absorção dos nutrientes de forma adequada, para que a serotonina seja fabricada de forma apropriada, para que venha produzir a melatonina, que é o indutor natural do sono, que é o que realmente vai fazer a faxina dos radicais livres no cérebro enquanto nós dormimos. Então, basicamente, não é só o alimento, mas o exercício físico é um grande promotor de longevidade do cérebro, jogos para as pessoas estimularem com diferentes estímulos do cérebro, seja ele com baralho, dominó, xadrez, jogar paciência, palavras cruzadas, e alimentação, é claro, e a saúde intestinal pensando numa saúde do cérebro. Você falou sobre gordura, você começou a falar sobre gordura, a importância da gordura também para a vitamina. E Essa gordura seria o quê? Queijo? Ou a gordura da carne mesmo? Ou gordura do quê? gordura, sempre que a gente fala numa gordura boa, eu diria o quê? Pode ser gordura da carne? Sim. Antigamente massacravam que a gordura fazia muito mal para a saúde. Eu também cheguei a acreditar numa época nisso. Hoje já penso que não é a gordura a grande vilã. Então, gordura de carne de vez em quando, não vejo problema. Banha de porco, também não vejo problema. Óleo de coco, ok. O próprio coco, que é uma fruta que ela é mais oleosa, um azeite de oliva de boa qualidade, as nozes, as castanhas, amendoim, de preferência orgânico, tudo isso ajuda, são gorduras boas, o abacate também são gorduras boas que fazem bem para a nossa saúde, não só para o cérebro, mas até para que os hormônios sejam produzidos de forma adequada. Porque se eu não tiver gordura, eu não vou produzir hormônios. Por quê? A base das nossas membranas celulares são formadas por gordura e muitas vezes as pessoas tiram a gordura da alimentação achando que estão fazendo uma excelente escolha e na realidade estão prejudicando, principalmente quem treina, né? Nós precisamos ter uma ingestão adequada, não só de gordura, como de proteínas e de carboidratos, que são os 3 macronutrientes da alimentação, que eles têm que estar em equilíbrio. Eu não posso tirar um e só consumir 2 tipos. Os 3 têm que estar em equilíbrio. Você falou aí sobre metabolismo, a gente falou um pouco sobre metabolismo de necessidade de repor energias, mas existem pessoas que têm metabolismo um pouco mais lento, né? Ou não, ou é mito isso, as pessoas têm metabolismo igual, né? E o que vai é muito da alimentação, do que ela toma. E tem pessoas que parece que têm mais dificuldade para emagrecer, né? Eu não sei se depois passa dos 30 anos, para mim, acho que a gente é uma escada cada vez mais difícil para perder peso. Até os 25, 30 anos você consegue recuperar. Depois
parece que é um parto, é um calvário para poder perder peso da forma saudável, caminhando. Você tem que caminhar, você tem que cuidar com a alimentação, você tem que trabalhar toda essa parte, né? Mas existem pessoas com metabolismo mais lento mesmo, ou não, é mito, é verdade, o metabolismo é um só. Existem pessoas com resposta mais difíceis, ou são casos pontuais? Eu diria que assim, cada pessoa ele tem um metabolismo, uma genética e um modo de funcionamento. Alguns alimentos podem ser ótimos para você e para mim eles podem não ser muito benquistos, eu posso ter dificuldade para digerir isso. Então, cada metabolismo, cada pessoa funciona de uma forma, metabolicamente e geneticamente falando. O que acontece? Algumas pessoas, muitas vezes, por desequilíbrios hormonais, uma tireoide mais lenta, um estresse intenso, o desequilíbrio como um todo da parte hormonal, deficiência de algumas vitaminas faz com que o metabolismo dela demore muito mais tempo para responder, ao passo que outras podem comer o que quiserem, qualquer quantidade, e que não tem dificuldade em engordar. Então, deve ser avaliado cada caso especificamente. Eu diria também que muito tem a ver com a questão da cabeça, das emoções, principalmente, porque normalmente é difícil uma pessoa falar, nossa, eu engordei 20 quilos de um ano para cá. Quando acontece isso, sempre busco a raiz disso tudo. O que é que você viveu nessa situação, nesse período da tua vida, que fez com que você tivesse aumentado rapidamente o peso? Porque normalmente a pessoa vem aumentando com o decorrer do tempo, o que é natural, à medida que nós vamos envelhecendo, os nossos hormônios vão caindo, nós vamos diminuindo o nosso metabolismo, e isso vai fazendo com que a gente vai tendo mais dificuldade para emagrecer, sim. Por isso, de buscar sempre um estilo de vida bacana, uma alimentação legal e se exercitar, eu digo que é o melhor tratamento para evitar essa questão de engordar que acontece depois dos 30, dos 40, que a gente só acha que vai acontecer com o vizinho, né? Mas quando a gente chega lá, a gente vê que não, que acontece com a gente também. Então, as gorduras vão se acumulando em lugares específicos do corpo e tem a ver com a idade também, o envelhecimento. Falando sobre envelhecimento, a gente fala sobre a pior doença, talvez que seja da parte do envelhecimento, que são as demências. Muitas delas podem ser combatidas ou adiadas, né? Adiadas na nossa vida com atividade física e com uma boa alimentação, Com né? certeza. Tanto que alguns autores chamam de as demências de doenças nutricionais, né? As doenças degenerativas de fundo nutricional, porque dizem que todas as doenças nascem de uma mãe que se chama má alimentação. Eu tenho orientado, não sei se estou certo, mas tem pessoas que têm dificuldade, principalmente quando a pessoa está deprimida, ela tem dificuldade em se alimentar. Tem a maioria, o ansioso, alguns comem desenfreadamente, comem errado, mas existem outras pessoas que não conseguem se alimentar, que isso é prejudicial também. Eu tenho orientado a fazer uma vitamina, né? Uma vitamina que eu sei que é errado, né? Mas estou indo por partes, estou me libertando aos poucos. Com leite Isso. desnatado, né? O correto é com suco, né? A base de suco, né? Mas uma vitamina para que ele possa repor pela manhã já, não deixar o estômago dele vazio, não deixar a parte do intestino dele sem nutrientes, né? Mas para que ele possa ingerir, porque o sólido às vezes é mais difícil, né? Para quem está deprimido, para quem está com depressão, com moderada para grave, não tem vontade de comer, não tem vontade, não tem ânimo nem para sair da cama, imagine se alimentar e fazer um prato. O que você orientaria para quem está num quadro de depressão ou num quadro de uma ansiedade ao ponto de perder a vontade de comer? Não são todas as pessoas que têm. A única inveja que eu tenho no mundo é quando o cara fala assim para mim: tô ansioso, não consigo comer nada. Porque eu devoro o que tem pela frente. Mas assim, infelizmente, tem pessoas que é difícil porque não conseguem comer. A comida perde o sabor. E não é E Covid. Realmente ela perde o sabor, ela perde o gosto, né? A pessoa comer é um sacrifício. O que fazer? Qual tipo de comida que eu poderia comer que não é sólida? Você falou sobre o abacate, que é muito bom, mas assim, o que eu poderia fazer pela manhã? Uma vitamina à base de suco, à base de limão, meio pela manhã já? Então, assim, eu diria para as pessoas que têm dificuldade que isso é comum para o depressivo. A gente observa isso que a pessoa perde, tem a inapetência 100%, né? Não tem vontade de comer. Eu indicaria sucos. Eu, inclusive, escrevi um e-book
e ele está lá na minha bio de forma gratuita para o pessoal baixar. Acho que tem 10 ou 12 tipos de sucos. Eu sou fã de sucos, mas não de suco de fruta, eu digo de mato, onde vai colocar alface, couve, maçã, pepino, gengibre, vai fazer vários tipos de suco, beterraba, cenoura, laranja, com fibras, por quê? Você está dando um pool de vitaminas para um organismo ao começar o dia, ou seja, você turbina o teu dia de uma forma diferente. É um alimento fácil, tanto para o idoso quanto a pessoa jovem, porque é só ela colocar tudo no liquidificador, bater e tomar, que é uma forma muito fácil de fazer os sucos verdes, mas tem suco vermelho, suco amarelo, de todos os tipos de suco. E também tem o smoothie, no lugar, de repente, de você fazer, que é uma vitamina popular. Em vez de tomar o desnatado, então tome o integral de vez, que é melhor, vai tomar o leite integral, ou então pega um leite de coco, que hoje você encontra leite de coco em qualquer lugar, ou também dá para fazer o leite de coco, você pega o coco seco, a fruta, pega uns pedacinhos daquilo, bate no liquidificador com água, você coa com um leite de coco, que pode durar até 3 dias na tua geladeira. Então, você pode bater esse leite de coco com um abacate, com uma chia, pode bater com uma banana, pode bater com morangos, pode colocar frutas e pode fazer uma vitamina mais saudável para tomar de manhã, onde você pode acrescentar chia, semente de linhaça, gergelim, que já tem ômegas, já tem vitaminas, já tem magnésio, tem zinco, e é uma forma diferente de se alimentar, que muitas vezes é uma estratégia que nós utilizamos, uma dieta mais líquida, ou bastante água de coco, porque a água de coco é um excelente repositor de sódio, fósforo, potássio, magnésio, e que eu acho muito importante também para essas pessoas que estão com essa dificuldade de se alimentar água de coco. É uma boa estratégia. E a queda de cabelo, Cris? A queda de cabelo está ligado. O paciente com depressão ele tem queda de cabelo também, mas é falta do quê? Que tipo de vitamina que o cabelo começa a cair, a não ser que seja alopécia, né? Mas assim, quando não é alopécia genética, mas assim, o pessoal pega, as mulheres têm costume de pegar cabelo e, claro, o estresse causa tudo isso. Mas existe um déficit nutricional também, né? Muito grande. Normalmente, ou está faltando ferro, que o ferro é o principal transportador do oxigênio de oxigênio que tem. Normalmente, o que fica nas extremidades sofre mais, que é cabelo, as unhas, que fica quebradiça, queda de cabelo, então é o ferro, a B12, a tireoide também. Quando a tireoide fica preguiçosa, fica lenta, ela trava todo o metabolismo. E o cabelo, ele não é vital. A gente, com ou sem cabelo, vai tocar a vida. Então, o corpo vai priorizando o que é vital do nosso corpo, vai tirando de todos os tecidos para manter o que é vital em funcionamento, e as extremidades, que é cabelo, unha e pele, eles vão ficando, eu diria, em decadência, né? Então, a tireoide e outra coisa, a suprarrenal, avaliar cortisol e ureia, que para mim, se a pessoa chegou agora na pandemia, é comum chegar. Nossa, eu estou muito melancólico, estou depressiva, não estou legal, perdi a minha alegria de viver, eu não tenho mais, não estou me reconhecendo. Eu avalio primeiro a parte de cortisol e de ideia, porque se estiver alterado ali, já explica o sintoma dessa pessoa, porque ela não era depressiva, ela começou a apresentar uns sintomas depressivos agora, oscilação de humor e tudo, e é só corrigir essa parte hormonal e que ela volta a ter a alegria de viver novamente, volta a funcionar normalmente. E aí a queda, o cabelo vai respondendo, o cabelo demora até 90 dias para dar uma resposta de parar a queda, porque não é fácil de chegar aos nutrientes nas extremidades. Então tem que encharcar o corpo que está em deficiência com esses nutrientes, aí o que sobra vai para cabelo e pele e unha. Intestino preso pode estar ligado ao emocional, mas tem a parte nutricional também, né? A Você falou parte sobre farinha, falou sobre o pessoal, a gente é muito acostumado a comer farinha com tudo aqui, é pão. Isso tudo é um exagero, é um veneno para o nosso intestino, né? E o intestino solto também é outro problema também, né? Tem essas duas questões também, né? As diarreias que se tem, a má alimentação, o descuidado com relação à higiene, a gente aprendeu a limpar a mão agora, se higienizar, essa pandemia trouxe talvez alguns benefícios também, a gente tinha muito isso, descuidado com relação a tudo isso, né? com certeza. Eu sempre falo assim, dificilmente uma pessoa com intestino preso, ela vai estar bem-humorada, né? Porque dificilmente ela vai estar bem-humorada quem tem intestino preso. Porque normalmente quem tem intestino preso, ele vai ter dificuldade para assimilar, para absorver a serotonina, que tem a ver com o bem-estar, com o bom humor, com a digestão também, com como nós escolhemos nossos relacionamentos e como nós enxergamos a vida. Então, eu diria que intestino preso, ele pode ser falta de fibras, falta de ingestão de água, deficiências nutricionais, dificuldade
ou a pessoa não está ingerindo muitos alimentos que produzem a serotonina, alimentos com triptofano, que é o precursor da serotonina. Também tem a questão do estresse, tá? Porque tem pessoas estressadas que só de pensar em dar uma palestra, só de pensar num evento, numa reunião mais importante, solta o intestino. A gente chama do cólon irritável. Por quê? Entre o intestino e o cérebro sempre tem uma conversa entre os dois através de um nervo chamado vago. Então, se eu pensei no problema, eu senti o medo, eu senti o cheiro do medo, automaticamente vai uma resposta para o intestino e ele vai soltar. Então, eu digo que são as pessoas que têm mais sensibilidades alimentares, que são o colo irritável. Pensou em viajar, tem uma diarreia, realmente. E aí o intestino preso também pode estar relacionado com intolerâncias e alergias alimentares também, o que é bem comum. Uma pergunta sobre antidepressivo. Alguém perguntou sobre antidepressivo aqui na live com relação à alteração dele no organismo, do intestino. Mas os antidepressivos, na verdade, cientificamente, os mais novos são bem seletivos, né, Cris? Isso, eles vêm completamente diferentes do que os que tinha anteriormente. O que nós temos que cuidar sempre é que qualquer tipo de medicamento, seja ele antidepressivo, antibiótico, anti-inflamatório, quando usado cronicamente, ele vai alterar a nossa microbiota, a nossa flora intestinal, que antigamente a gente chamava assim, causando uma hipermeabilidade intestinal, onde que a gente pode ter mais começar a ter os problemas de fermentações a nível do intestino, mas não só com o antidepressivo, também com o anticoncepcional, com o anti-inflamatório, com outros medicamentos. Então, tem que avaliar. E é sempre legal quando o médico vai prescrever, se ele observar que a pessoa já tem um problema de intestino, que passa os probióticos junto, que os probióticos são os lactobacilos, eles protegem toda a microbiota intestinal e não deixe que o medicamento ele acabe agredindo o intestino. Você falou sobre anticoncepcional, tem a ligação dele, eu me lembro, você falou na rádio alguma coisa parecida com relação ao anticoncepcional e a alteração dele no organismo. Isso, que as mulheres que usam anticoncepcional por muito tempo, o anticoncepcional ele inibe a absorção da vitamina B6, e sem vitamina B6 nós não conseguimos produzir a serotonina. E se a gente não tem serotonina no corpo, não está sendo produzido, provavelmente vai começar a tomar um antidepressivo e vai ser refratário ao tratamento. Cada vez vai ter que aumentar mais a dose do antidepressivo, porque ele está recaptando uma serotonina que não existe no corpo. Então, muitas vezes é só você fazer uma modulação de nutrientes, de minerais, e dar umas vitaminas para o corpo começar a funcionar normalmente, ele vai responder muito melhor para um antidepressivo que se faz necessário usar no momento oportuno aí. Existe uma coisa natural que possa aumentar o libido da mulher? Eu vejo maca peruana, o pessoal falando sobre o trigo terrestre, né, erva não sei do que, e aí vai. De uma coisa natural que pode, claro, um exame, consultando, né, gente, pelo amor de Deus, é só uma orientação. Mas existe substâncias que podem aumentar o libido do homem e da mulher? Tem várias substâncias que ajudam sim, sejam elas desde zinco, sem zinco, o homem não vai produzir testosterona e a mulher não vai produzir os hormônios femininos, tá? Então, zinco principalmente, precisa de magnésio e nós precisamos de outros, tem vários outros nutrientes, não só maca peruana, tríbulos, testofen, tem vários produtos aí no mercado que ajudam com certeza, tá? Para o homem é muito mais fácil de modular, porque o homem tem muito mais testosterona do que a mulher. Então, o homem, qualquer modulação funciona muito bem, desde que ele não esteja inflamado e não esteja com a insulina alta, a testosterona sobe rapidinho. Ao passo que a mulher, eu digo que a libido está mais na cabeça do que qualquer outra coisa. Se estiver com pepino, preocupação, com algum foco fora que não adianta, que não funciona. E aí a gente fala que é instintivo essa questão de libido de homem e de mulher e hormonal, porque o homem tem 9 vezes mais testosterona do que a mulher. Então, praticamente o homem é feito de testosterona, ao passo que nós mulheres temos pouquíssima testosterona no corpo. Por isso que para homem é muito mais fácil emagrecer, é muito mais fácil aumentar a massa muscular do que para a mulher pela questão metabólica. Cris, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Eu espero que possamos ter outras lives. Estamos aí com 140 pessoas, não baixamos aí o número de fiéis, né? Alguns pacientes, é só paciente pedindo exame de manhã para mim, estou até vendo, Jesus amado. Que bom, que bom!
Quinta-feira eu estou aí com, ó só a Bíblia. Amanhã, eu jurava que era semana que vem, olha só, minha memória tá. Jurava que era semana que vem, mas não, essa quinta-feira eu tô lá, 8 horas da manhã, de moto, se não chover em Jaraguá, né? Quero sair mais cedo, por Guaramirim, né? Chegar mais cedo, comer o último strudel da minha vida, né? Mas sempre é um prazer ter você, conversar com você, essa energia do bem, uma pessoa de Deus, abençoada, profissional, capacitada acima de tudo, né? Mãe, andando muito de bicicleta ainda não? Bastante, só não final de semana agora. Você sempre teve os seus hábitos de vida assim, sempre foi, ou você tomou uma decisão na sua vida, quando foi mãe, ou na faculdade, ou sempre teve esses cuidados aí? Porque você tem uma genética magra, né, querida, ou não? Sim, tem a genética magra e assim, mas eu vim tomando algumas decisões no decorrer da minha vida e a escolha pela medicina do estilo de vida, a escolha pela nutrologia veio de uma questão de saúde mesmo minha, e onde eu tomei uma decisão que eu ia buscar outro estilo de vida, que é o que eu queria pregar na minha vida, e aí eu descobri que era a minha missão. Então, mas é algo que eu venho construindo, viu? Não é nada pronto, e eu vou descobrindo cada dia coisas diferentes, alimentos diferentes, atividades diferentes que vão me fazendo bem. Então, eu digo que o estilo de vida é uma construção diária, onde a gente vai se descobrindo. Cris, como é que faz para entrar em contato com você, fora o seu Instagram, que vai ficar no meu IGVT, né? Deixa a Débora nos orientar ali, entre linhas, conto linhas, sem linhas, né? Mas como é que é o telefone do consultório lá, que é um telefone bem diferenciado, de Jaraguá, é 47? 3273-1575. É só passar um WhatsApp para esse número que as meninas já respondem prontamente. Você tem de segunda a sexta. Segunda a sexta. As redes sociais aqui, Cristiane Molon, Molon. L-O-N. M-O-L-O-N. É polaco, alemão? Italiano, italiano puro. Italiano? Mamma mia. Deus abençoe a sua vida, tá? Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, Rodrigo. Obrigada, sempre é um prazer falar contigo. E eu agradeço a todos os pacientes e aos teus também seguidores que nos acompanharam nessa noite. E obrigado pelo prestígio e nos vemos na quinta. Obrigada e que Deus continue abençoando enormemente a sua vida. Deus te abençoe, uma ótima segunda aí com bastante melatonina, tá bom? Igualmente para você também. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau.